Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos aprender nesta aula? Colocando aí o nosso objeto de conhecimento, estratégias de leitura, apreciação e réplica. Detalhamento, leitura e interpretação de textos amazônicos, regionais, brasileiros e mundiais. Certo? Então esse é o nosso objeto de conhecimento e vamos à nossa aula. Começamos a nossa aula com a leitura de um texto. Então, leiam comigo esse texto, prestem bastante atenção na história que ele irá contar, quem é a personagem, o que ela faz e como ela tenta resolver o problema que surge diante dela na situação ali, no ambiente em que ela vive e trabalha, ok? Então, vamos ao nosso texto. Força flutuante. Com o certificado na bolsa, saí para procurar emprego. Consegui, numa escola, uma substituição para o ano todo, dar aulas numa série de primeira série que havia sobrado, pois as professoras efetivas no cargo já haviam optado por alunos maiores e em processo de alfabetização mais avançado. No pátio do estabelecimento, tentando engolir o coração para fazê-lo voltar ao peito, suportei o olhar duvidoso da diretora e das mães que, incrédulas, cochichavam e me despiam com intenções veladas. Só faltaram pedir-me o certificado de conclusão para a simples conferência. Deram o sinal de entrada. E os meus pequerruchos entraram barulhentos, agitados. Só uma menina, clara, linda, terna, empacou na porta e se pôs a chorar baixinho. Corri para ver se conseguia colocá-la na sala de aulas. Eu tenho medo de professora preta, disse-me ela, simples e puramente. Tanto medo e doce misturados desarmou-me. Procurei argumentos. Vou contar para você histórias de fadas e o que aconteceu? Era a diretora que, devido ao policiamento, chegou na hora H. Contei-lhe o ocorrido e ela prontamente achou a solução. Não faz mal, eu a coloco na classe de outra professora de primeira. Reagi imediatamente. Acalmei-me e socorri-me. Por favor, deixe que nós nos possamos conhecer. Se até a hora da saída ela não entrar, amanhã a senhora pode levá-la. A diretora aceitou minha proposta e saiu apressada. Vi então que era muito pouco tempo para aprovar a tão nova gente minha igualdade, competência. Mas algum jeito deveria existir. Eu precisava por mim e por ela. Os outros aluninhos se impacientaram e eu comecei meu trabalho, com a pessoinha ali, em pé na porta, me analisando, coagindo com os olhinhos lacrimosos, vivos, atentos. Pedia explicações, punha prelo e tinha pressa. Assim, prensada, fui até a hora do intervalo para o lanche, falando. Olhava para a classe, mas falava para ela. Inventei o primeiro dia de aula sonhado na minha infância conturbada. Alegria de aprender, desenhar, sabores, gostos dos lanches, brincadeiras e cantos brincados nas mentiras inocentes, quando sonhar era pensar que acontecia. Na hora do recreio, enquanto os outros professores tomavam o cafezinho e comentavam o andamento das aulas, eu fiquei no pátio. Talvez ali se apresentasse alguma ideia. Via entre as outras crianças. Aproximei-me e pedi a ela um pedaço de lanche. Deu-me, indecisa, meio espantada.
resolvi dar mais um passo. Gostaria que você entrasse na classe depois. Assim, você senta na minha cadeira e toma conta da minha bolsa enquanto eu trabalho. Saí sem esperar a resposta. Medo. Logo mais, retornamos à sala de aulas. Ela sentou-se na minha cadeira, seu material ao lado do meu. Precisei de uma caneta. Pedi-lhe. Abriu minha bolsa, como se arrombasse cofre, pegou e entregou-me a caneta solicitada. Meio riso na boca. Durante a aula, pedi que levantasse a mão quem soubesse desenhar. Todos levantaram as mãozinhas. Constatei, ela também sabia. Desenhou um cachorro retangular e sem rabo. Seu cachorro é uma graça, disse-lhe rindo. Ele não tem rabo? Não é meu. É da minha avó. Quando meu avô bebe e fica bravo, ele corre e enfia o rabo no meio da perna. Baixou a cabeça e pintou o cachorro de azul. Ao término das aulas, arrumou o material sem pressa. Percebia arrumando os passos e tentando ficar afastada das outras crianças. Alguma coisa tinha para me dizer. Impacientei-me. Sabia que, fosse o que fosse, eram respostas às minhas perguntas indiretas. Decidiu a hora, segurou na minha saia e pediu: amanhã você deixa eu sentar perto da minha prima Gisele? De lá mesmo eu cuido da bolsa da senhora. Amanhã eu vou trazer de lanche pão com manteiga de avião. A senhora gosta de lanche com manteiga de avião na lata? Adoro. Vou dar um pedaço grandão para a senhora, tá? Obrigada, combinamos. Até amanhã, eu. Até amanhã, ela. Então, gente, percebam que essa história é uma história de uma professora começando a sua carreira ali no primeiro dia de aula, com a sua primeira turma, com os seus primeiros alunos, e vocês perceberam que surgiu uma situação inesperada. Percebam que ela é uma pessoa recém-formada, e ali, por ser recém-formada, gerou dúvida nas outras pessoas, como vocês puderam observar, na diretora da escola, nos pais das crianças, dúvidas relacionadas aqui à capacidade, ao profissionalismo. Será que ela daria conta daquelas crianças? Será que ela seria, ou que ela é uma boa profissional? Dúvidas como essas surgiram na cabeça da diretora, dos pais e também na própria personagem, na própria professora, que estava ali para provar o seu potencial. E diante das crianças, certo? Ela tem que resolver um problema que surgiu justamente porque uma das crianças não quis entrar em sala de aula devido às questões voltadas aí para a cor da pele. Ela não gostava de pessoas pretas. Então, nós temos aí uma questão racial, uma questão que vem de uma construção social problemática e que uma criança inocente, muito nova, estava ali se deparando com uma pessoa preta. E observem que não sabia lidar com a diferença. E a professora teve que conquistar essa criança, né? Teve que superar a questão da cor da pele. Então, observe que, para isso, ela desenvolveu diversas estratégias, diversos mecanismos para tentar conquistar a criança. Falando com ela diretamente, falar com a turma, falar com a criança, oferecendo desenhos para que ela produzisse desenhos, dando responsabilidade para ela, para que a criança cuidasse das coisas dela, da bolsa dela. Então, observe que ela desenvolveu toda uma estratégia e, claro, obteve resultado. No fim, a gente percebe na história que a criança acaba sendo cativada, que a criança acaba gostando da professora e aquele problema lá no início foi solucionado. E ela volta, e ela diz que vai voltar no dia seguinte já, para ficar perto da amiga, para assistir a aula. Então, observem que o problema que surgiu foi resolvido. Ok? Agora, vamos analisar um outro texto. Perceba que essa história foi uma história um tanto longa, certo? Com diversos momentos que nós vimos aí durante a narrativa. Você já percebeu que é um texto narrativo, porque é um texto que apresenta um desenvolvimento, tem a narração. Quem conta essa história? Exatamente a professora, certo? Que está iniciando a carreira. Ela que conta a história. Ela é uma narradora em primeira pessoa. É um narrador personagem. E também observe que
ela narra, ela conta essa história se desenvolvendo em uma linha temporal. Nós temos lá um início, um meio e um fim. Então, perceba que a gente percebe a passagem de tempo do início da aula, durante a aula e ao término da aula, ok? Então, a gente tem essa narração em uma linha temporal, certo? E também apresenta outros elementos, como personagens, tempo, espaço. Temos aí como personagem a professora, os alunos, a diretora, os pais. Tempo, percebam que o tempo não é bem definido, mas dura ali durante um período de aula, uma manhã ou uma tarde, ok? E a questão do espaço, a escola. Você pode perceber o espaço pela figura da professora, das salas de aula, dos alunos, então sabemos que o espaço é a escola, ok? Agora, observem, prestem bastante atenção nesse outro texto que nós vamos ler, e eu quero que vocês já tentem observar diferenças de um texto para o outro. Diferenças que vão além da temática, tá bom? No primeiro texto, nós tivemos uma problemática com uma personagem. Qual é o problema desse outro texto? E também, eu quero que vocês atentem para o tamanho. Vamos ao texto? Vamos lá. 86. À saída da fábrica de bijuteria, a operária entregando a marmita suspeita. Ela faz barulho? Reviste. Pode revistar. Veja quantas joias tem aí dentro. Só o ossinho de galinha do meu almoço. Então, observem neste último enunciado. Só ossinho de galinha do meu almoço. E aí a nossa história finalizou. Então, observem, gente, que nesse texto nós temos também uma outra problemática, certo? Quem é a personagem? A personagem aí nós já acabamos de perceber que é uma operária. É uma mulher que trabalha em uma fábrica de bijuterias. Temos personagens, temos um espaço, a fábrica de bijuteria, certo? E perceba aí que o momento a gente pode estar exatamente na revista, né? Na hora da saída, quando os funcionários saem da fábrica. E surgiu um problema aí justamente nessa saída, nesse momento em que a operária vai embora. O que a gente pode deduzir aí? Percebam que na marmita dela, a marmita dela estava fazendo barulho, tanto que ela questiona. Ela faz barulho? Reviste, provavelmente falando para a pessoa responsável ali para o guarda, ou então para o funcionário que faz a revista na saída da fábrica. E observem que o funcionário faz essa revista e se descobre o quê? Que dentro da marmita não havia joia, mas ossinho de galinha que ela tinha comido no almoço. Ok? Observem que a temática é diferente. No primeiro, nós temos uma temática que se volta para a questão de trabalho, né? Nos dois, a gente pode mencionar questões de trabalho, problemas que surgem em um ambiente de trabalho. Mas observe que são espaços diferentes, uma escola, uma fábrica, e observem também que as nossas personagens se deparam com situações diferentes. No primeiro momento, uma questão voltada à cor da pele, ao racismo. No outro, uma problemática voltada aí a, vamos dizer, à honestidade da própria funcionária que estava sendo questionada. Qual era a suspeita? De que ela estava com joias dentro da marmita. Então, ela estaria ali levando de forma ilegal aquelas joias, mas descobrimos que não havia joia nenhuma, apenas osso de galinha. E observem que nós temos uma história desenvolvida no segundo texto, de forma completa, né, com início, meio e fim. Temos uma história que a nossa personagem passa por uma situação de conflito, temos a solução desse conflito e o desfecho também. O segundo texto, comparando aí com relação ao tamanho, ele é pequeno ou ele é grande? Observem que é um texto bem pequeno, porém, nós temos uma história contada de forma completa nesse texto, ok? Vamos comparar os dois? Então, comparando os textos, vamos lá. Olha só, comparando os textos, primeiras impressões. O que nós vamos ter aí? Vamos observar a temática primeiro. Em Força Flutuante, o nosso primeiro texto, nós vamos ter como temática o primeiro dia de trabalho da professora, preconceito, inexperiência e racial, ok? Então, nós temos aí uma questão de preconceito relacionada à inexperiência dela, já que ela era uma professora recém-formada, ok?
Então, isso levantou suspeita com relação ao seu profissionalismo, se ela realmente era uma boa professora. E outra questão preconceituosa aí é a questão racial, da cor da pele, ok? Que surge por meio de uma criança, de uma das personagens da nossa história, ok? Já o outro texto, 86, observem aí que nós temos uma questão trabalhista, ok? Nós temos aí uma questão levantada justamente porque se suspeitou que a funcionária estava levando de forma ilegal joias da fábrica de joias, certo? E também a gente pode pensar na questão do preconceito também agora, um preconceito social. Então, esse preconceito social vem justamente pela questão. Uma funcionária de fábrica, uma pessoa que provavelmente ganha um salário mínimo e que, por ser mais humilde, poderia estar levando de forma ilegal aquelas joias. Então, aí a gente tem uma questão social estabelecida, certo? Uma questão relacionada à classe social da pessoa. Por ser uma pessoa mais humilde, será que ela realmente precisava ou estava roubando? Observe que isso se levanta dentro da história aí em 86, no nosso segundo texto, ok? Na sequência, extensão, como já mencionei. O primeiro texto, Força Flutuante, lemos bastante, então é um texto longo, é um texto bem extenso, que traz bastante detalhes com relação a tudo que aconteceu na história. O medo da professora, a gente percebe o medo dela pelas palavras, a forma como ela se assusta, certo? A desconfiança da diretora, o medo da aluna, a gente consegue perceber tudo isso com detalhes dentro dessa história, ok? Já o segundo texto, 86, é um texto bem curtinho, certo? Então, percebe que a gente se situa no momento e a gente vê o início, desenvolvimento e fim dessa história, de forma bem rápida, certo? Já o tipo textual, a gente nota que os dois são narrativos. Por quê? Porque eu tenho a presença de um narrador, aquele que conta a história, eu tenho também atos, ações que são desenvolvidas em uma linha temporal, como já mencionei, tivemos aí um momento inicial, certo? Conflito, tentativa de solução desse conflito e um desfecho, então tivemos início, meio e fim nos dois textos, ok? Agora, olhando outro aspecto de comparação desses dois textos, colocando aí para vocês, olha só. Elementos da narrativa. Já que é um texto narrativo, então nós vamos ter elementos importantes. Então vamos lá. O narrador, observem a forma como a história é contada pelo narrador. Em Força Flutuante, temos o narrador, personagem. Quem conta a história? É a professora. Ela que conta a história, então ela narra em primeira pessoa e ela viveu todos os acontecimentos da história, então ela participa da ação. Já no segundo texto, temos um narrador observador. Lá no início, observem que na primeira linha do nosso primeiro parágrafo do texto 86, nós temos lá a definição. Na saída da fábrica, observem a funcionária questiona, e aí você observa que é alguém contando o que está vendo, então é um narrador observador. Observe que esse narrador não participa diretamente da história, não é a operária, não é o guarda que estão envolvidos ali na ação, que estão contando essa história. É alguém, uma terceira pessoa que está de fora, observando a cena e contando para a gente o que está acontecendo. Então é um narrador observador. Já personagens, nós temos uma professora negra, a nossa personagem principal, a nossa protagonista, certo? E narradora também. E no texto 86, nós observamos que é uma operária da fábrica de bijuterias, a nossa protagonista, personagem principal. A história gira em torno das ações dela, ok? Tempo, olha só, o primeiro dia de aula, observe que aí nós podemos marcar esse tempo justamente porque a professora está no início de carreira, o desenvolvimento da história dura durante um período de aula, um dia de aula, certo? E especificamente o tempo a gente pode marcar assim, observando o texto, que a história aconteceu no primeiro dia de aula, no primeiro dia de trabalho também dessa professora. A gente pode pensar dessa forma. Já em 86, o nosso segundo texto, no horário da saída da fábrica, na hora de ir embora. Então, observe que esse é o tempo em que a história acontece.
Na sequência, vamos lá. O espaço em força flutuante, a história acontece na escola, um espaço físico. Em 86, em uma fábrica de joias. Agora, o enredo, as ações dessa história. Observem que força flutuante, nós vamos ter a professora, no primeiro dia de aula, tenta conquistar a confiança de uma criança, de uma aluna, e vencer preconceitos. Já em 86, no segundo texto, diante de uma acusação de roubo, a funcionária da fábrica de bijuteria precisa provar a sua inocência. Então, essas são as ações dos dois textos, ok? Agora, situação inicial, já momentos da narrativa. Em que momentos nós vamos ter o desenvolvimento dessas ações? Situação inicial. No texto Força Flutuante, nós sabemos que a professora consegue um emprego e se apresenta para o primeiro dia de aula, recebendo olhares desconfiados. Esse é o primeiro momento da professora, certo? É a situação inicial. Já em 86, nós conseguimos definir uma situação inicial. Percebam que, de forma clara e específica, ou escrita no texto, não há, certo? Então, observe que essa situação inicial, ela fica subtendida para a pessoa que lê o segundo texto, ok? Na sequência, o conflito. Em força flutuante, uma menina empacou na porta e se pôs a chorar com medo da professora. Então, aí começou o conflito da nossa história, lá em força flutuante. E lá em 86, nós temos aí um momento específico, escrito no texto, em que esse conflito começou? Observem que não. No segundo texto, nós não temos especificamente, não sabemos especificamente como o conflito começou. Não tivemos a ação inicial, ou certo, a situação inicial. O conflito, nós não sabemos exatamente como ele aconteceu, se de repente a operária foi abordada, o guarda pegou a marmita, sacudiu e ouviu o barulho, e aí começa o conflito. Não sabemos, não podemos definir de forma exata. Nós podemos deduzir que em algum momento esse conflito começou, houve uma desconfiança em relação ao que tinha dentro da marmita da operária. Mas, escrito no texto de forma clara, como acontece em força flutuante, nós não temos. Ok? Na sequência, tentativa de solução do conflito. Observem que, como as nossas personagens solucionaram o conflito. Em força flutuante, a professora pede à diretora para resolver a situação e põe em prática uma estratégia de conquista da menina, falando diretamente com ela e dando atenção para a turma, pedindo para a garota tomar conta das suas coisas, tentando interagir com as coisas que ela gostava, né? Então, observe que nós temos aí de forma clara essa tentativa de solução do conflito no primeiro texto. Já no segundo, o que acontece aí nessa tentativa de solução do conflito? Sabemos que surgiu uma desconfiança em relação ao que tinha dentro da marmita, se era joias ou não. E observe que a operária faz o quê? Como ela soluciona? Ela entrega a marmita ao fiscal, a pessoa que está fiscalizando ali, ao guarda, ao fiscal na saída da fábrica. Na sequência, outro momento da narrativa, o clímax. Como a história chegou ao clímax? Qual é o clímax de cada uma? A menina faz um pedido à professora. Então, quando a menina faz o pedido à professora, observem que é o ponto alto da nossa narrativa. Nós não sabemos se o problema vai ser resolvido ou não, se a professora conseguiu conquistar a garotinha ou não. Então, observem que esse é o clímax da nossa história, ok? Em força flutuante. Já no texto 86, qual é o clímax? Percebam que a marmita é revistada. E, nesse momento, percebam que lá na escrita, no texto, nós temos apenas um travessão e reticências. Então, fica subentendido aí que a marmita está sendo revistada e surge uma dúvida. Será que tem joias realmente ali na marmita? Será que aquela funcionária está levando de forma ilegal aquelas joias? Ou será que ela é inocente? O que tem dentro daquela marmita que faz barulho? Então, chegamos aí, passou o clímax, ao desfecho da nossa história. O momento em que tudo é resolvido. Em força flutuante, qual é o desfecho?
A garotinha, a menina, a aluna pede para sentar perto da prima na próxima aula e expressa que de lá ela pode ajudar a tomar conta da bolsa da professora, revelando que ela perdera o medo da docente, da professora. Então, percebam que ela perdeu o medo, ela foi cativada pela professora e já nós conseguimos entender e perceber que ela vai voltar no outro dia, que ela vai entrar em sala de aula e que ela vai continuar estudando com a professora, ok? Já em 86, então perceba que esse foi o desfecho do primeiro texto. E do segundo texto? O que aconteceu? É descoberto que na marmita havia apenas ossos de galinha do almoço da funcionária, revelando que ela é inocente, ok? Então, observem que nós temos esses desfechos na história, esses são os momentos da nossa narrativa, e quando nós observamos, olhando para os dois textos, percebam que determinados momentos no segundo texto, em 86, eles não ficam de forma clara para o leitor, para a pessoa que está lendo esse texto. Então, eles já, apesar de ser textos diferentes e se diferenciarem pelo tamanho, eles também se diferenciam pelos momentos em que nós temos apenas as ações que estão acontecendo e nós vamos subentender como foi a situação inicial, como foi o conflito. Então, observem que esses textos se diferenciam aí. Na sequência, comparando ainda os textos para que a gente possa finalizar, observem o gênero textual, que tipo de gênero nós estamos estudando. Em Força Flutuante, nós temos um conto e em 86 nós temos um microconto. Ok? Observem que microconto é um conto pequeno. Então, nós temos o conto, que é exatamente um texto de uma grande extensão, e o microconto, que é um conto pequeno, que vai contar uma história com início, meio e fim, em determinado tempo, e que vai contar isso para a gente de forma completa, né? Também, assim como o conto, mas observe que o conto ele é muito mais detalhado do que um microconto. Tanto que ele vai especificar, o conto, ele vai especificar momentos específicos, vai ter grandes descrições, já o microconto, ele é muito sucinto, ele é rápido, ele é sintético, mas transmite uma mensagem, uma história e pode nos ajudar a refletir. Assim como o conto nos leva à reflexão, o microconto também pode nos levar à reflexão, também pode entreter a gente, ok? Finalidade, então, do conto contar uma história de maneira concisa, promovendo entretenimento e reflexão. E o microconto também tem a mesma finalidade, contar uma história breve, certo? Perceba que aqui é uma história breve, rápida, com poucas palavras, promovendo também entretenimento e reflexão, assim como o conto, ok? Então, esses dois textos, eles são textos que circulam ali na esfera do texto narrativo, eles nos contam história, um de forma mais detalhada, concisa, o outro de forma mais breve e rápida, que é o microconto. Então, colocando aí para vocês o conceito desses textos, observem aí, gente. O conto é um gênero textual que se caracteriza por ser uma narrativa breve e ficcional, geralmente focada em um único tema, evento ou personagem. Então, quando a gente observa Força Flutuante, nós temos aí o primeiro dia de aula da professora, as dúvidas que foram levantadas quanto à sua capacidade intelectual, profissional, certo? E observe que é uma única personagem. Perceba que a personagem que é protagonista, ela desenvolve todas as ações em determinado espaço de tempo ali, durante seu primeiro dia de aula, durante o período de aula. Poderia ser uma manhã, uma tarde, certo? Já o microconto também conhecido por miniconto, como miniconto, é uma forma extremamente breve de narrativa, que condensa uma história em um número muito reduzido de palavras. Então, nós vamos contar uma história com poucas palavras. E quando a gente pensa em elementos que compõem o microconto, observem aqui comigo, pessoal. Nós vamos ter narratividade, ou seja, uma história que será narrada. Vamos ter brevidade, porque
a história será contada com poucas palavras e também intertextualidade, porque nós vamos precisar relacionar aquele momento com outros momentos, com outras situações e até mesmo com outros textos, ok? Então, ele é intertextual. Agora, o microconto ele surge também em um contexto de universo, vamos dizer, de universo virtual. Ele surge com a internet, com o surgimento de plataformas em que as pessoas podem interagir e, claro, tem uma limitação de palavras. Então, observem que a quantidade de palavras é limitada em algumas plataformas de redes sociais. Então, para contar uma história, você tem que ser breve, você tem que ser muito sucinto. Então, tem que usar poucas palavras e contar essa história de forma completa. E também, se você quer levar a refletir, também tem que utilizar poucas palavras. Então, o microconto, ele surge nesse contexto e ele pode nos levar à reflexão, contar histórias e entreter. Para finalizar, mais um microconto de exemplo, olha só. Terminou de comer o bolo, o pastel, o brigadeiro e a coxinha. Para sair, vestido preto. Afinal, branco engorda que é um horror. Então, observe, gente, que nós temos aí exatamente uma personagem que se alimenta e perceba que ela consome diversos alimentos e observem que ela ignora o fato, do aumento de peso estar relacionado ao consumo em excesso de alimentos calóricos muito gordurosos e ela associa o aumento de peso a quê? Exatamente ao uso de uma cor específica na roupa. Então, observem que nós vamos ter aí esse microconto que nos leva a essa reflexão, a pensar sobre os hábitos alimentares dessa personagem e observem também que nós somos levados a refletir e a pensar nessa história dessa personagem de maneira muito rápida e muito breve, por meio de poucas palavras. Então, esse é o microconto, ok, gente? Um texto, um conto curto, certo? Mínimo, com poucas palavras, que irá contar para a gente uma história, com pouquíssimas palavras, vai entreter, vai também nos levar à reflexão. Certo, gente? Então, dito tudo isso, vamos finalizar a nossa aula aqui.